Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Eu vou ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 15. A epígrafe do texto aqui fala a religião de aparência dos fariseus. Aqui está falando das falsas religiões. Jesus está falando das falsas religiões. Mateus 23, versículo 15. E lembrando, o nome Mateus significa dom de Deus. O primeiro evangelho da Bíblia, que é o evangelho de Mateus, começa a falar de Jesus. E o nome do escritor se chama Dom de Deus. O nome Mateus significa dom de Deus. E olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorrei o mar, a terra, para fazer um prosélito, e depois de os tender feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Aqui Jesus está dizendo, ai de vós, escriba e fariseu, que sai por aí pregando o evangelho, mas com doutrina falsa. Quando a pessoa se converte na sua religião, ele se torna 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Por quê? Porque ele usava o nome de Deus, mas pregava uma doutrina falsa. Então, toda pessoa que diz que é cristão, mas segue uma doutrina falsa, ele está servindo ao diabo e não a Deus. Isso é a religião falsa. Cristão só que obedece os mandamentos. Evangelho de Marcos, capítulo 7, são os 7 Espíritos de Deus falando, versículo 9. Olha o que Jesus está dizendo assim, ó. E dizia-lhes, bem invalidais vós os mandamentos de Deus para guardardes as vossas tradições. Entendeu? O que Jesus está dizendo que os religiosos, ele obedece a tradição humana, coisa de homem, mas os mandamentos eles não obedecem, que são os 10 mandamentos. Lembrando, irmão, cristão é só quem luta com toda a sua força para andar dentro dos mandamentos, que são os 10 mandamentos. Entendeu? Porque por isso que quando você lê no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12, lá está escrito assim, ó, de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem, e Deus trará juízo a todos. Então, pessoa que é cristão é só quem luta com toda a força do seu coração, da sua mente, nega seus desejos para obedecer os mandamentos. Quais mandamentos? Os 10 mandamentos. Se você não faz isso, você não é cristão. Você está apenas usando o nome de Jesus Cristo em vão. Ou seja, você é um enganador. Agora, quando você lê o livro de Lucas, capítulo 13, aqui está falando a importância do arrependimento. Olha o que diz aqui no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 8. Ó. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque, e se der fruto ficará, senão depois mandará cortar. Aqui Jesus está dizendo, Jesus falou para o Senhor Deus Pai, deixa que eu vá lá no mundo e pregue o evangelho para eles. Se eles obedecer, será salvo, senão depois será cortado da terra e será lançado no lago de fogo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Portanto, vigiar e orar, irmão. Cristão é só quem se arrependeu, entendeu que está errado, pediu perdão e volta a obedecer os mandamentos. Esse é cristão. Fora disso é falso. E se é falso é do diabo. Vigiai e orai. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Ai, Senhor, misericórdia.